Oi, gente, estou aqui de volta novamente para abrir um outro livro com vocês e dessa vez um livro que para mim é muito especial de neurociência, 100 bilhões de neurônios. Eu vou colocar em outros vídeos alguns livros que eu já tenho, escritos por neurocirurgiões, neurocientistas, e são livros assim bárbaros. Esse aqui é o último que eu li, do Dr. Henry Marsh, muito bom. Sem causar mal, que ele conta experiências incríveis como neurocirurgiões. Tem Dr. Bencasso, Dr. Ember, Big Nicoleles, então são fantásticos e mostram como o cérebro ele tem essa capacidade de ser uma orquestra. Não existe essa coisa. Na verdade, eu nunca acreditei de que o lado direito é responsável por uma função, o lado esquerdo determinada função, não. Se houver uma falha, um lado do cérebro é capaz de compensar o outro, é capaz de acontecer essa conexão. E esse mundo, assim, na verdade, intrínseco e mágico do cérebro, é que desperta essa curiosidade de conhecermos o que realmente está por trás de todos esses neurônios. Bom, eu vou abrir bem rápido com vocês, não dá para falar do livro porque não vai dar tempo, mas em outra oportunidade eu mostro. Hoje vai ser só a abertura do livro, tá? Como eu falei para vocês, aos poucos eu vou mostrando o que fala determinado livro. Dr. Robert Lent, ele é, digamos assim, muito respeitado na neurociência. Deixa eu mostrar para vocês aqui um pouco do livro. Esse livro é bem conhecido, tá? Na neurociência. Olha, gente, Ciência Hoje Online. É um site aqui recomendado. Vamos ver o sumário do livro. Neurociência celular, gente. Olha só o sumário. Olha só. Primeiros conceitos da neurociência. Nascimento, vida e morte do sistema nervoso. As unidades do sistema nervoso, chips neurais, os neurônios se transformam, os detectores do ambiente. Neurociência sensorial, sentidos, sons, visão das cores. Miniaturas de neuroanatomia. Olha só que bacana para quem vai pagar neuroanatomia. Eu ainda não vi nada de neuroanatomia, vai ser no próximo período da faculdade de medicina. E eu vou poder falar mais um pouquinho para vocês com propriedade, né? Na verdade, o que eu já li sobre, digamos assim, neurociência, neuroanatomia foi muito pouco. Que é como se vocês verem aqui, eu tenho o livro de neuroanatomia do Dr. Estênio, do Dr. Ângelo, neuroanatomia funcional. É Miguel Nicoleles, que é fantástico, e ele mostra sobre essa teoria que ele tem do, digamos, de que o nosso cérebro é uma orquestra. Dr. Bencasso conta experiências fantásticas, como a cirurgia que ele fez de um musicista. Ele achava que ela não ia mais voltar a tocar, e aí ele mostra que o nosso cérebro, independente de termos essa prerrogativa de que é um lado é responsável pela música, não. Ela voltou a tocar, voltou a ser musicista, então assim, é muito interessante. Doutora Gil Taylor, também neurocientista, ela passou por um AVC e ela mostra como deveriam ser os protocolos para quem cuida de pessoas que têm AVC. Então, assim, é muito interessante. E esse último foi o livro que eu li, Dr. Henry Marsh, Sem Causar Mal, que é fantástico. Vou fazer um vídeo só sobre esse livro, que vale a pena. Inclusive, foi depois desse livro, do Dr. Henry Marsh, que eu fui obrigada a ter 24 livros de anatomia. Foi uma tragédia que aconteceu e eu vou explicar para vocês o motivo, tá? Direitinho. Então, vamos terminar aqui do livro de neurociência, como eu estava mostrando para vocês. Neurociência dos movimentos, o corpo se move, o autocomando motor, neurociência dos estados corporais, o organismo sob controle, macro e microambiente do sistema nervoso, motivação para sobreviver, a consciência regulada, as portas da percepção, pessoas com história, a linguagem e hemisférios, especialistas. Gente, isso é fantástico. A neurobiologia da linguagem das funções lateralizadas. Depois eu li um pouco, depois eu vou conversar com vocês. As bases neurais da emoção e da razão. E esse aqui, olha, as bases neurais da memória e da aprendizagem. Doutora Gil Taylor, quando escreveu o livro dela, A Cientista que Curou Seu Próprio Cérebro, ela dizia: a memória nos define. E é uma coisa assim, fantástica.
eu acho que, assim, o estudo... Eu nunca quis ser neurocirurgiana, ser neurocientista, neurologista. Para mim, estudar o cérebro é um hobby. Eu adoro ter livros de neuroanatomia, livros de neurociência, porque eu sinto prazer em estudar, mas não é algo que eu vou dizer a vocês se quando eu terminar a medicina eu vou me especializar, porque eu acho que neuros não são pessoas assim que você diz assim, ah, eu quero ser neuro. Não. Eu acho que os neuros, eles já nascem neuros, eu acho que é um chamado de Deus. É uma coisa assim fantástica, porque eles conseguem ter uma percepção técnica e uma percepção psíquica. Eles conseguem, eu chamo de percepção extrasensorial. Então, eu acho que eu não me meteria a ser um especialista, mas eu leio bastante, porque eu só sou apaixonada. Então, eu acho que o cérebro, gente, ele é assim inesgotável. Não chega um momento que você diz, olha, eu estudei tudo sobre neuroanatomia, sobre neurocirurgia. Eu acho que isso nunca acaba. É uma viagem assim que não tem fim. Há várias maneiras de ver o cérebro. Olha, gente, deixa eu mostrar um pouquinho pra vocês. Ver se dá pra vocês verem assim de perto um pouquinho do livro. Ele mostra, na verdade, ele começa pela parte da anatomia, tá? Mostrando as partes do cérebro, como são feitos, como essa questão da topografia, da geometria, os cortes histológicos, porque é necessário você entender como é que se dão essas ligações, o que eles chamam de sinapses, né? Porque se você não conseguir entender isso, você não vai entender outros processos, você não vai conseguir entender, digamos assim, as patologias. Olha só, circuitos do cérebro humano ao vivo e em cores. Neuroética, a frenologia e o nascimento da neurociência. Gente, assim, é um livro que eu super indico. Eu demorei muito para ter esse livro, porque é um livro difícil de você encontrar, não é um livro assim tão barato, mas ele agora tem em vários sites, tem na de livros, na Saraiva. Esse aqui foi da de livros, tá, gente? Esse livro de 100 bilhões de neurônios foi da de livros. Eu me lembro que... Eita, Dr. Stevens, interessante. De vez em quando eu vejo alguma coisa dele na internet, é muito, muito interessante. Um passo à frente das células tronco embrionárias. O tempo não para, o envelhecimento e morte do sistema nervoso. Então tá aí, gente, assim, é um livro que eu ia pra faculdade de medicina e quando eu via lá na livraria, eu dizia assim, ai meu Deus, como eu queria ter esse livro, mas ele era muito, muito caro. E aí, como eu já vou pagar neuro, chegou meu livro de neurociência. Assim, ele é um livro muito, muito, muito completo, porque ele mostra todos... Olha, neurociência celular é porque mostra todo esse processo da bioquímica, né? Esse processo celular, ele mostra a atividade, o potencial da célula. Então, assim, é um livro que vale muito a pena, porque é um livro completo. E aí ele começa justamente depois a se aprofundar sobre os tipos neurais. Os neurônios se transformam e aí ele começa a mostrar pra gente sobre a patologia, sinalização, os detectores do ambiente, os sentidos do corpo. Assim, as figuras são magníficas. É um livro assim que eu acho que se você quer entender de neurociência, você começa por aqui, tá? Bom, gente, fica aí a dica para quem quiser comprar um livro completo de neurociência. E também caiu aqui, gente, esse CD, que é um CD de imagens. Ele fala até um pouquinho aqui atrás. Deixa eu mostrar para vocês o restinho do livro, das gravuras. Pessoas com histórias, hábitos, memória, percepção,
os modelos neurobiológicos da memória, modulação da memória, memória, evocação e esquecimento. Eu acho muito interessante essa questão da memória, que ele mostra aqui. A linguagem dos hemisférios. Deixe-me ver. Gente, ainda tem muita coisa ainda para ser descoberta do cérebro, muita coisa assim para ser entendida, mas se você quiser começar a entender um pouco dessas atividades neuronais, eu recomendo demais você começar aqui, por 100 bilhões de neurônios. E aqui no final do livro ele coloca assim: se você gosta de folhear as figuras de um livro antes de lê-lo, poderá saborear as ilustrações que foram compiladas em um CD, anexado à contracapa para utilização em apresentações, aulas ou conferências. Então fica aí a dica, olha, também vai vir esse CD aqui com as figuras do livro, que aí você pode usar no seminário, durante a faculdade de medicina ou em alguma conferência, tá, gente? Tá aí. Fica a dica. 100 bilhões de neurônios.